Boa noite. Mais de 115 milhões de brasileiros foram às urnas no último domingo votar para presidente, governador, senador e deputados. O resultado deste primeiro turno nos diferentes pleitos surpreendeu muita gente. A voz das urnas, em diversas situações, contrariou a projeção das pesquisas eleitorais. No programa de hoje, nós vamos discutir o resultado da votação nos 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também nos estados de Pernambuco e Maranhão. Participam do nosso programa a jornalista do Diário de Pernambuco, Silvia Bessa, e o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Você também pode participar com perguntas e comentários que devem ser enviados para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter @opiniãope ou então pelo telefone 81, nosso prefixo, 3423-6836. Estamos ao vivo também pelo site video.rnp.br no canal da TVU Recife. Boa noite. Boa noite. Obrigada Boa noite. Pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Podemos começar por São Paulo, o maior colégio eleitoral do país? Que é muito simbólico, né? É. Vitória de Aécio Neves, candidato a presidente da República pelo PSDB. Vitória de Alckmin no primeiro turno, reeleito como governador, também candidato do PSDB. Alckmin reeleito, apesar do racionamento d'água gravíssimo que a população enfrenta e também aquele escândalo lá do desvio de verbas no metrô de São Paulo. Que leitura a gente faz do resultado da eleição em São Paulo? Bom, Estela, a eleição de São Paulo, sem dúvida, que desperta muito interesse, né, e certamente será foco de muitas análises, muitos estudos, porque realmente, além do problema dos escândalos envolvendo o metrô, né, onde ocorreram várias tentativas de constituição de CPIs e elas todas foram fracassadas, né, essas tentativas, teve também tem a crise hídrica, né, que o estado de São Paulo enfrenta atualmente, e eu acrescentaria a esses dois fatores as mobilizações do ano passado, né? Lembrar que todo aquele processo de grandes mobilizações que varreu o Brasil, esse processo teve início lá em São Paulo, né, quando o movimento Passe Livre reivindicou, né, ou fez uma luta contra o aumento de 20 centavos na passagem, reivindicou então o cancelamento desse aumento, congelamento consequentemente da passagem, e todo o processo foi se radicalizando a partir da ação da polícia, né? Isso há um consenso de que a ação da polícia foi muito violenta e a polícia do estado de São Paulo. Naquela ocasião, Fernando Haddad estava fora do Brasil e se manifestou contra as mobilizações e a ação dos manifestantes, e Alckmin estava em São Paulo e se posicionou claramente e de forma presencial. Depois, Haddad, voltando a São Paulo, tentou fazer algumas ponderações, vendo o prejuízo político que poderia ter para se diferenciar de Geraldo Alckmin, mas o governo do Estado foi bastante duro com relação ao enfrentamento das manifestações. Então, se tinha uma expectativa de que talvez aquelas manifestações fossem motores para uma mudança em São Paulo. E não é o que ocorre. Quer dizer, São Paulo, o PSDB mantém a hegemonia que já vem há 24 anos. 24 anos. Desde Fleury, né? 95. Então, é um período muito longo, né, de permanência do mesmo partido no poder. Talvez seja a maior longevidade no poder de um partido no Brasil, né? Então, a alternância do poder em São Paulo, por exemplo, não vem ocorrendo e o PSDB mantém essa hegemonia fortemente. É difícil explicar o que aconteceu para que Alckmin viesse, portanto, a ser reeleito. No né? primeiro turno. No primeiro turno. É evidente que São Paulo é um estado onde Alckmin conseguiu estabelecer acordos com prefeitos, né, ou lideranças municipais bastante relevantes,
e teve um peso muito grande a ação dele junto a essas lideranças no interior do Estado. Então, não foi exatamente São Paulo, capital, que se tornou responsável pela reeleição de Alckmin. E, além disso, contribuiu um certo desgaste que é evidente do prefeito Fernando Haddad. Não conseguiu imprimir, durante esses 2 anos, uma marca própria e ações que viessem resultar, por exemplo, numa possibilidade de alavancar, né, uma candidatura, por exemplo, do PT, no caso do Alexandre Padilha, que era o candidato. Que ficou em terceiro lugar. Que ficou em terceiro lugar. Associado a isso, a divisão da base do governo Dilma, né, com o Paulo Scaff sendo candidato pelo PMDB, e lembrar que o PMDB tem o vice-presidente da República, e Alexandre Padilha, um político bastante desconhecido também do eleitorado. Então, eu acho que esse conjunto de fatores contribuíram, mas eu diria que talvez não seja exatamente um enigma, né, a vitória de Alckmin, porque a gente busca algumas explicações a princípio. Mas é interessante observar, né, a longevidade com que o PSDB vem governando o Estado. Eu vou trazer 2 possibilidades para você, Silvia, para você comentá-las, e, claro, se você quiser complementar também a fala de Túlio. Mas a gente poderia considerar boas administrações do PSDB em São Paulo, ou não, e considerar também que o eleitorado paulista tem um perfil mais conservador, e aí levando em conta que o PSDB hoje, nesse duelo entre PT e PSDB, o PSDB é visto como um partido à direita. Então, São Paulo tem um eleitorado conservador, o PSDB fez boas gestões estaduais? Eu acho que os 2 fatores. A situação de São Paulo, eu acho que deve ser vista de 2 formas. Primeiro eixo, a questão da vitória de Alckmin, que foi estrondosa, né? Porque a votação dele, teve 12 milhões de votos contra 4 milhões de votos, 4 milhões e meio de votos. Uma diferença de 8 milhões, é uma coisa absurda isso. E vindo já de outros governos, né? E vale ressaltar, complementando a fala de Túlio, que ele foi eleito sem apresentar um programa de governo. Então, era criticado pela falta d'água, mas foi eficiente ao prometer que não haveria nenhum racionamento, ao prometer que não iria haver rodízio dos veículos no trânsito. Foi eficiente ao falar sobre a questão do metrô, prometendo que iria ampliar o metrô, fazendo a ligação com o litoral. Ele foi eficiente durante o governo e durante a campanha também, porque não foi uma votação apertada, foi uma votação bem ampla, né? E, além desse prisma, tem a questão da derrota, foi esmagadora a derrota do PT, porque Dilma lá ficou em terceiro lugar. Num reduto... Dilma ficou em terceiro ou segundo em São Paulo? Eu acho que em terceiro, num reduto que o PT nasceu, né? Que é um reduto que eles sempre tiveram uma tradição metalúrgica e se estranhar, né? Eu pensei que o PT, Dilma tinha ficado em segundo e Marina tinha ficado em terceiro. E a minha pergunta era exatamente... É verdade, eu corrigindo, ela se tirou em segundo lugar, mas muito perto, né? Inferior, a votação de Dilma foi inferior à votação dela de 2010. De 2010. Que pode demonstrar, né, fazendo correção devida, que pode demonstrar que a insatisfação do eleitorado de São Paulo, com relação ao PT, pode ter ampliado, né? Eles, de alguma sobretudo forma... no interior do Estado, quer dizer que quem vem predominantemente elegendo o PSDB, né? É bom lembrar que durante esse período de 24 anos do PSDB no poder no governo do Estado, o PT chegou a fazer prefeitos na capital. Então, o peso do interior é um peso relevante e esse perfil talvez mais conservador, ele caiba na análise, né? Basta a gente lembrar que Celso Russomano foi o mais votado deputado federal em São Paulo,
Tiririca ficou em segundo lugar e Feliciano ficou em terceiro E lugar. Paulo Maluf poderia se eleger, ele está com os votos suspensos por causa da lei da ficha limpa, mas ele tem votos para se Tem eleger. votos Pra se eleger. suficientes para se eleger. Uma coisa absurda isso. Aliás, a votação para deputado não pode ser deslocada da majoritária, porque é uma votação de se estranhar, né? O vice de Alckmin era do PSB. Isso. Marina saiu candidata a presidente da República pelo PSB e ficou em terceiro lugar lá em São Paulo. Por que Marina não conseguiu uma votação expressiva em São Paulo? O PT nunca fez governador em São Paulo. E Marina, agora tendo o candidato a vice do partido dela na chapa de Alckmin, ficou em terceiro lugar. Por quê? Bom, aí, quer dizer, isso demonstra um pouco a contradição, né? O acordo do PSB com o PSDB em São Paulo foi um acordo levado a cabo por Eduardo Campos, exclusivamente. Foi, inclusive, um momento de atrito com Marina, ou de dificuldades com o grupo de Marina e com ela própria, porque ela não aceitava a candidatura de Geraldo Alckmin e considerava importante ter candidato próprio. Então, foi contra a vontade dela de que houve a composição entre PSB e PSDB. No final, em função da grande popularidade de Alckmin e a perspectiva dele ganhar, inclusive no primeiro turno, se associou mais à candidatura de Marina à candidatura de Geraldo Alckmin. Mas ela tentou, mesmo sendo São Paulo o principal colégio eleitoral, ela tentou manter uma certa distância na campanha. Mas, no final, ela sabia que ia se beneficiar se associasse a Geraldo Alckmin, e isso veio ocorrer no final da campanha. Foram feitos, de última hora, santinhos, né, como a gente chama, com a figura outdoor não, material de campanha para distribuição e cavaletes, né, que envolviam os dois candidatos, Geraldo Alckmin e ela. E apesar de ser uma coligação entre PSB e PSDB. Dilma pode pensar num resultado melhor em São Paulo no segundo turno, mesmo a gente sem saber direito o que vem por aí nesse segundo turno, mas é plausível o partido, os marqueteiros, os organizadores da campanha de Dilma Rousseff imaginarem uma melhora de resultado no segundo turno? Eu acho que é necessária, né? Porque cada voto agora vai fazer diferença, né? E ela não pode contar só com os votos do Nordeste, que, aliás, tem que ampliar também um pouco, mas eles têm que ver onde que eles perderam, inclusive perderam comparado à eleição de 2010, e para tentar ampliar, porque senão não chega. Porque agora a eleição zera, então o discurso vai ser adaptado e eles vão adaptar também para o eleitor de São Paulo, que pode estar com um sentimento que a gente desconhece, né? Há estratégias para isso? Assim? É muito forte o antipetismo, sobretudo no interior de São Paulo, né? Eu tenho ressaltado essa questão em função de que na capital, eventualmente, o PT elege prefeitos, como ocorreu com Fernando Haddad em 2012. Agora, Dilma vai ter dificuldade, sem dúvida nenhuma, para tentar reverter ou minimizar a vitória do PSDB em São Paulo. O fato de não ocorrer em São Paulo um segundo turno, talvez ajude, né, a campanha de Dilma no sentido da disputa ser mais nacionalizada e menos local, quer dizer, e talvez não mobilize tanto quanto se mobilizou no primeiro turno. É evidente que Dilma vai ter, no sentido inverso, esse quadro em Minas Gerais, né, onde também não ocorrerá segundo turno e ela ganhou, a gente vai conversar mais adiante. Mas, enfim, eu penso que naqueles estados onde não haverá segundo turno para governador, há uma dificuldade maior de mobilização de militância e fazer com que talvez a abstenção seja menor. Porque tradicionalmente no segundo turno a abstenção é maior. É maior. Porque não tem deputados concorrendo, então todo mundo desmobiliza o pessoal de rua mesmo. E tradicionalmente a abstenção é maior. Então vai requerer mais dinheiro, um investimento de outra forma, né? Eu falei no início do programa
que as pesquisas eleitorais erraram, e erraram feio, em muitas situações nessas eleições de 2014. Uma das falhas foi exatamente em São Paulo. O candidato do PT aparecia lá em terceiro lugar, mas ali patinando na casa dos 5%. Quando saiu o resultado das urnas, ele tinha 18% dos votos, que não é pouca coisa, né? E a diferença de 5% para 18% é uma diferença enorme. Que leitura, para a gente terminar o bloco, que leitura a gente pode fazer desse desempenho dos institutos de pesquisas eleitorais? Talvez São Paulo não seja talvez não, certamente não foi o grande erro, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o que aconteceu na Bahia, é espantoso, é emblemático. Mas, de toda forma, significou. Parecia que Alexandre Padilha não teria condições, talvez brigasse para ultrapassar os 2 dígitos ou ficar entre 10, 20 pontos percentuais. E ele chegou a 18 e Scaff, que tinha uma dianteira em relação a ele, não a perspectiva eventual do segundo turno, teve 21% dos votos. Então, ficaram próximos os dois, né? Então, eu penso que nessa eleição ela foi marcada por muito acontecimentos inusitados, né? Uma certa radicalização na disputa, um antipetismo, né? Um antilulismo assim, exacerbado, né? Uma certa tentativa de supervalorizar um sentimento de mudança da população, que eu tenho muitos questionamentos com relação a esse sentimento. Basta pensar o que aconteceu em São Paulo e aconteceu no Rio de Janeiro também, né? Onde Pezão vai para o segundo turno e Pezão era vice de Sérgio Cabral, que chegou a ficar sitiado, né, na sua residência em função das mobilizações que ocorreram lá. E ele está... É o favorito, vamos dizer, parte na frente no segundo turno. Então, esse sentimento parece não ter prevalecido, né, de forma mais efetiva. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o resultado das eleições no primeiro turno nos 3 maiores colégios eleitorais brasileiros e também em Pernambuco e no Maranhão. Não saia daí, porque a gente ainda vai falar sobre Minas Gerais, vai falar sobre Rio de Janeiro, sobre Pernambuco e sobre o Maranhão, e a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o resultado do primeiro turno das eleições nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Lembramos que você também pode participar do programa. A gente quer muito que você participe, enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter, @opiniãope e pelo telefone 81, nosso prefixo, 34236836. Vamos agora para Minas Gerais. Primeiro turno, vence o candidato a governador do PT. Dilma também ganha as eleições em Minas Gerais. Quer dizer, Aécio Neves foi duplamente derrotado em Minas. O candidato dele, Pimenta da Veiga, ficou em segundo lugar e ele teve uma votação, acho que quase 1 milhão de votos a menos do que Dilma Rousseff. O que está acontecendo em Minas Gerais? Minas Gerais é um quadro, vamos dizer, bastante diferente de São Paulo. São 2 colégios eleitorais importantíssimos, né? Minas o segundo, né? Minas o segundo. E, diferentemente do que ocorreu em São Paulo, o PSDB, que teve, né, os governos de Aécio Neves durante 2 mandatos e depois sucedido por Anastasia, né, ele perdeu. Quer dizer, seria a grande vitrine, né, e que se pensava muito que talvez a dificuldade de Aécio de decolar na campanha eleitoral resultasse, sobretudo, de Minas Gerais, né? A grande vitrine que ele teria para mostrar, ele tinha um desempenho bastante inferior a Dilma Rousseff. E o candidato dele, Pimenta da Veiga, tinha também, e aí muito mais inferior em relação a Fernando Pimentel.
o resulta daí de uma avaliação certamente negativa, né, dessas gestões, apesar de ele até ter saído do governo com uma boa popularidade, ter se eleito senador, mas significa uma avaliação talvez negativa agora, nesse momento, né, e uma perspectiva, vamos dizer, de mudança no sentido aí bastante clara, né, apontada na direção do PT. Dilma Rousseff, ela trabalhou muito em Minas Gerais, né, ela teve várias vezes no Estado, fazendo campanha. Fernando Pimentel, ele goza de um prestígio grande em Minas, e em Minas era um estado onde o PSB, o PSDB, né, e o PT tinham uma aliança, né, mantiveram durante algum tempo uma aliança, e isso contribuiu inclusive para Fernando Pimentel ser prefeito de Belo Horizonte, né, e que tem um peso, ele foi bastante bem avaliado. Então, Pimenta da Veiga, de certa forma, representa de certa forma, não. Certamente não representa uma novidade na política, né, um político antigo no Estado, e Fernando Pimentel não, é bem mais jovem e foi prefeito da capital, né, e bastante bem avaliado. O PSDB, em contrapartida, assim como embora em São Paulo ele fez o governador e o senador, quer dizer, teve uma vitória bastante significativa. Em Minas, Fernando Pimentel se elegeu, mas a Anastasia conseguiu manter, vamos dizer, a sua popularidade, né, uma boa avaliação, e se elegeu senador. Então, nesse caso, o PT não teve uma vitória completa, né? Talvez no plano nacional, sim, porque Dilma suplantou Aécio no estado onde ele governou durante 2 mandatos. Mas a questão aí não é só eleitoral, né? É política, porque o estado de Minas Gerais vai dar muito trabalho para Aécio, porque como era a vitrine dele, então ele serve de discurso muito para Dilma, né? Eu já vi Dilma já falando sobre essa questão. Olha, eu ganhei na minha terra natal. Munição, né? Munição, sim. Para os opositores, porque ele conseguiu perder duplamente no estado que ele governou por 8 anos. E era tão emblemático para o governo, como Túlio falou, Dilma foi 3 vezes na última semana lá. É uma coisa completamente atípica. Lula teve lá várias vezes, né? Eles quando perceberam que era possível, então vamos lá apostar, porque depois a gente vai precisar desse reduto aí para poder usar de argumento, né? Talvez até compensando um pouco a perspectiva de derrota em São Paulo, que essa sempre se desenhou, né? Então, 15 milhões de eleitores em Minas, que dá para fazer um contraponto bom também com São Paulo, né? É o primeiro estado do Sudeste a eleger um governador do PT, é Minas Gerais? É a primeira vez que o PT... Sim. Considerando os 4 estados, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o PT jamais fez governador. Então, se reveste também dessa importância, né, de ser o primeiro estado da região Sudeste que tem o maior peso eleitoral no país, governado pelo PT. Vai ser um desafio grande, né? E fura um bloqueio também, né? Isso. Você falou, Túlio, no bloco anterior, da possibilidade de Dilma conseguir um resultado em São Paulo melhor no segundo turno do que ela conseguiu agora no primeiro, considerando que não haverá segundo turno para a eleição de governador. O mesmo quadro a gente tem em Minas, né? O quadro estadual está definido. Na situação inversa, Aécio também teria como melhorar o desempenho dele em Minas Gerais agora no segundo turno? É evidente que vai haver uma carga muito grande em Minas Gerais, né, da parte do PSDB, e há uma possibilidade, sim, que vai depender muito da dinâmica, assim como São Paulo vai depender muito da dinâmica, da disputa. É bom lembrar que o PSB tem uma aliança com o PSDB, então isso pode contribuir em alguma medida, né, para canalizar votos que Marina teve pelo PSB para Aécio em São Paulo. Então, depende muito da dinâmica. O mesmo ocorre em Minas, né? Eu acho que Minas vai ser um estado muito trabalhado pelo peso que ele tem e, enfim, há uma possibilidade, sim, de não haver no segundo turno atrapalhar, já por essa tendência mesmo de segundo turno ter, aonde não tem eleição estadual, ter uma abstenção maior, pode ocorrer o mesmo em Minas Gerais. E isso atrapalharia Dilma, porque lá ela ganhou.
né? Então, valeria também pensar no mesmo grau de dificuldade que Dilma vai enfrentar em São Paulo para manter seus votos, convencer o eleitorado a não desistir de votar no segundo turno, porque não tem aquele candidato que está mais próximo dele, o deputado, etc., mobilizando, né? Assim como ocorre em São Paulo em sentido inverso. Eu não sei, porque eu acho que a facilidade de Aécio em Minas Gerais é um pouco melhor do que a de Dilma em São Paulo. Porque como ele é da terra, então eu acho que essa questão emocional tem um peso. Mas sabe? Dilma também é mineira. Mas lá ele tem uma relação afetiva com o Estado Maior bem do que infinitamente maior. Né? Aham. A trajetória de Dilma é feita no Rio Grande do Sul, No Rio né? Grande do Porto Sul. Alegre. A Mais do que Minas trajetória Gerais. política dela. Sim. A vantagem, quer dizer, não seria uma vantagem, mas seria algo que Dilma poderia ter a favor, o que Silvia já tinha chamado a atenção, né? O fato de Minas Gerais não ter dado a vitória a Aécio. E essa ser talvez a principal vitrine, ou a única vitrine que ele teria como candidato. Né? O PSDB vai carregar em São Paulo, né? A vitória em São Paulo, chamar atenção para isso e tentar trabalhar essa grande vitória em São Paulo, e aí minimizar qualquer efeito que essa vitrine negativa, né, de Aécio possa contribuir para ele perder votos. Olha só, Aécio Neves vem sinalizando aí, ou vem se colocando a favor do fim da reeleição, né? Ele acha que a reeleição não é uma coisa boa para o país. Ele já estaria aí tentando afagar o tucanato de São Paulo, interessado na presidência da República, e se for isso, quer dizer, se ele, olha, eu me elejo, eu preciso do empenho do PSDB de São Paulo para me eleger, não haverá, se depender de mim, não haverá reeleição, e o PSDB de São Paulo entra aí para substituí-lo numa eventual vitória de Aécio Neves. E isso poderia reeditar aquela velha política do café com leite, quando São Paulo e Minas mandavam no resto do país? É interessante que você chama a atenção a reedição do café com leite. Eu não tinha nem pensado nessa perspectiva. É bastante interessante. Eu penso que Aécio não tem convicção nenhuma que é contra a reeleição. É o que eu penso. Tá jogando para a nem plateia. o PSDB. Eu penso que, além de jogar para a plateia, isso tem a ver com o caráter da candidatura dele e o caráter da candidatura de Eduardo Campos. Talvez com a possibilidade de correr numa mesma faixa e nessa perspectiva de enfrentar o PT ou fazer um antipetismo prevalecer, antilulismo, etc. Então, talvez tenha já aí alguma coisa nesses termos. E também na negociação com o PSDB em São Paulo. É importante a gente lembrar que o PSDB de São Paulo perde aí, num eventual sucesso de Aécio, perde a centralidade. Assim como o PT paulista, é evidente que está perdendo para Fernando Pimentel, né? E o PT mineiro. Então, se perde essa centralidade, vai tentar recuperar. E talvez a perspectiva de ter o apoio de, por exemplo, José Serra, tenha também contribuído no sentido que José Serra disputaria o Senado agora e poderia disputar daqui a 5 anos a sucessão de Aécio, caso voltasse a ser ou o próprio Alckmin, que estará sem mandato, né? Porque Serra terá o mandato ainda de senador. Então, eu acho que esses outros fatores que são conjunturais contribuíram para que viesse esse discurso. Por outro lado, talvez a coisa de responder às mobilizações do ano passado, né, muito contra os políticos. Esse discurso, nesse momento de segundo turno, também pode agradar uma outra faixa, que é o pessoal do PSB. Isso. E Marina, né? Porque Marina, segundo tem sido noticiado, ela impôs 3 condições para apoiá-lo, o Arride. E entre as condições está que ele ou o candidato não defenda a reeleição. Ou seja, ele defendendo esse discurso, ele pode agradar e chamar um pouco para si parte, nem que não seja todo, mas parte da cúpula ali de Marina e dos eleitores também, né? Aécio Neves agora, claro,
tá sendo cuidado, cortejado pelo PSDB todo, o núcleo duro do PSDB de São Paulo, por conta do desempenho que ele teve nas urnas. Mas ele ainda é indigesto para o PSDB de São Paulo? É interessante a gente observar o seguinte, se comparamos o desempenho do PSDB esse ano com Aécio, com o desempenho em outras eleições, por exemplo, com José Serra, o patamar alcançado por ele é muito parecido. Né? José Serra foi para o segundo turno em torno de 31%, ele foi agora com 33%. O que aconteceu foi que essa diferença entre PSDB e PT diminuiu porque o PT caiu. Né? Dilma teve 14 pontos percentuais de diferença para José Serra em 2010 e agora obteve 8. Então, ela teve uma perda. Então, do ponto de vista do que o PSDB conquistou nessa eleição, é muito parecido com uma série histórica e, sobretudo, a última eleição. Assim como Marina reproduziu a eleição dela de 2010, a votação dela de 2010, que ela alcançou 19, quase 20 pontos percentuais, né, 20% do eleitorado, e agora 21 e um quebrado. Então é muito próximo. O que diferencia essa eleição da anterior é um desempenho do PT aquém da sua, vamos dizer, capacidade histórica de alcançar um percentual que ultrapassasse 45%, ficasse um pouco em torno de 45%, que aumentava, evidentemente, ou aumentaria, evidentemente, uma chance de vencer no segundo turno. Essa eleição para o PT é mais trabalhosa. Para o PSDB pode parecer menos trabalhosa, mas ele vai ter que conquistar, né, um percentual que ele foi incapaz de conquistar nas últimas eleições, porque ele parte do mesmo patamar. Agora, tudo melhora agora no segundo turno para Aécio, né? Porque eu acho que ele, em algum momento, foi dado como um cachorro morto eu li uma entrevista engraçada ele dizendo que nem os repórteres de política ligavam para ele. O telefone parou de tocar, né? Porque ele já não era nem considerado. Havia quem dissesse que ele jogasse o tapete, ele ia renunciar, umas coisas absurdas, né? E agora, a começar pelos financiamentos, né? Que são importantíssimos. Claro, tudo vai mudar, né? E aí aconteceu uma coisa engraçada. Quando Marina começou a subir nas pesquisas eleitorais e, consequentemente, Aécio começou a despencar, muito rapidamente o PSDB sinalizou na direção de Marina, né? Então, é como se o projeto político do PSDB naquele momento fosse eleger Marina para derrotar o PT. Isso. E Aécio Neves deixou de interessar. Isso a gente viu em diversas manifestações. É isso, de fato, que quer o PSDB, principalmente e fundamentalmente, tirar o PT do poder, e por quê? Bom, por quê? Porque os partidos disputam eleição para conquistar poder e permanecer no poder, né? O discurso que a gente ouve muito, assim, porque o PT está há 12 anos no poder, é muito tempo, vamos fazer mudança, alternância é importante e tal. Então, seria em São Paulo o dobro, porque lá são 24 anos, e 24 anos do PSDB. Então, os partidos, eles não disputam eleição, não é para deixar de alcançar o poder. E eles também não disputam eleição depois que estão no poder para perder, eles disputam para permanecer no poder. Essa é a lógica que move todos os partidos. Né? Agora, o que tem se trabalhado muito é um certo sentimento de segmentos sociais importantes, econômicos, que tem se traduzido no antipetismo. Isso é evidente. Né? Nesse momento, o que mais une o PSB e o PSDB é o antipetismo e o antilulismo, né? Pensando que Dilma poderá ficar mais 4 anos e depois tem até a hipótese de Lula voltar. E como é que vai ser? Né? Então, como todo partido almeja o poder, evidentemente que essa perspectiva a longo prazo incomoda setores da política, da economia, classes sociais, né, que, enfim, contestam a política do PT e que têm outra visão. Então, eu acho que o que move é isso, é um antipetismo muito forte que tem unido muito mais de qualquer questão programática. Né? O PSB é um partido muito diferente do ponto de vista histórico do PSDB. Vamos fazer um intervalo, outro curtinho, e a gente volta para continuar essa conversa.
Lembrando para você que você pode participar ainda do programa com perguntas e comentários pelo Twitter, pelo e-mail e pelo telefone. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o resultado do primeiro turno das eleições nos 3 maiores colégios eleitorais do país e também nos estados do Maranhão e, claro, de Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o resultado do primeiro turno das eleições em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Já falamos de Minas, falamos de São Paulo, falamos um pouquinho do Rio de Janeiro, mas antes da gente começar a fazer a análise dos outros 2 estados, eu queria trazer para vocês a pergunta de Carlos Rocha, de Vitória de Santo Antão. Gostaria de saber se os convidados do programa não acham que as pesquisas eleitorais induzem o eleitor e, por isso, deveriam ser proibidas. Eu escrevo, para o Diário de Pernambuco, eu escrevo as pesquisas, geralmente que chegam e dão uma analisada nos números, mas eu defendo fortemente que elas sejam suspensas nos dias anteriores. Eu acho que isso deveria valer como regra, porque eu acho sim que induz bastante. Eu tenho uma certa dúvida assim, com relação a suspender as pesquisas, né? Quer dizer, eu acho importante que existam muitos institutos, né? Porque aí você pode fazer algum tipo de comparação e ver se algum instituto, embora seja sempre bom comparar a pesquisa de um mesmo instituto, mas você pode ver se tem algum fugindo, um ponto fora da linha ali, da reta, né? Então, quanto mais institutos façam pesquisa, eu acho melhor. Eu tenho dúvida com relação à suspensão em algum momento, porque eu acho que hoje com as redes sociais, antes no passado já era assim, mas hoje com as redes sociais virtuais, isso circularia com muita facilidade, né? Informações sobre pesquisa e talvez até invenções, boatos, né? Do tipo, determinado instituto já fez pesquisa, não pode anunciar, mas o resultado se sabe que é esse. E aí plantar e talvez influenciar da mesma forma. Então eu tenho uma certa dúvida com relação já que existe a informação, que ela chegue ao eleitor. E a gente deve trabalhar no sentido de que ela influencie menos, cada vez menos os eleitores. Isso eu acho que é uma coisa de instrução formal, de outros elementos que façam com que a escolha seja uma escolha não induzida, mas uma escolha própria, né, racional, ou até com um componente emocional que também se justifica, mas que seja do próprio eleitor. Esse ano, as pesquisas valem um estudo grandioso, né? Porque não foi um instituto que errou, vários. Para mim é uma surpresa enorme o Datafolha, que é um instituto que eu confio bastante, porque ele não presta serviço a empresas nem a partidos, e errou feio. E eu acho que isso, 7 dias antes, para mim, seria o ideal para não se publicar mais pesquisas. As pesquisas erraram no Rio de Janeiro também? Bom, no Rio, talvez não no de Rio forma... deu segundo turno? Segundo turno... eu acho que já se prevê o segundo turno lá, né? Tinha uma, se eu não estou enganado, porque aí é uma quantidade enorme de informações, Garotinho mantinha sempre o segundo lugar em relação a Pezão. Né? Pezão primeiro, Garotinho segundo. No final, Crivella passa, terceiro, cresce, passa Garotinho, mas a distância entre os dois fica muito pequena, menos de um ponto, ou talvez 1,5 ponto. Que está na margem de erro. Que estaria dentro da margem de erro. Então, no Rio não é nada significativo comparado com outros estados. Vamos para o Maranhão. O Maranhão é um caso à parte, né? Porque, enfim, uma oligarquia, né, de Sarney, que deixa o poder com a vitória em primeiro turno de Flávio Dino, que é do PCdoB. Embora a candidatura de Flávio Dino tenha... o PCdoB manteve algumas alianças, até com o próprio PSDB, por exemplo, né? E grupos insatisfeitos que faziam parte da oligarquia Sarney, mas é uma vitória significativa. Se a gente pensar que Sarney, por exemplo, chegou ao poder, não que Flávio Dino, não é isso que eu estou dizendo, vai reproduzir o que Sarney fez, mas Sarney representou uma novidade na política do Maranhão nos anos 60, tirando um poder oligárquico representado por Vitorino Freire, mas, no entanto, Sarney contava com segmentos que eram dissidentes da oligarquia anterior,
e estabeleceu talvez a maior oligarquia acima provavelmente de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, né? A mais longeva, pelo menos. E isso tem um impacto naquela região, né? Eu achei curioso esse caso do Maranhão, porque o Dino teve uma votação, ele se elegeu com base em programas, muitos programas, no modo estadual dos programas federais. Mais Médicos, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Ele é do PCdoB, mas o vice dele é do PSDB, tanto que já anunciou que vai apoiar Aécio. Eu acho curioso. E o caso do Maranhão também tem outra questão que me chamou a atenção, foi o número de abstenção. Foi altíssimo. Eu acho que o maior do país. Foi 23 e pouco, 23, muita gente, né? O fato do Maranhão ser o estado brasileiro com os piores índices de desenvolvimento humano, e aí o candidato do PCdoB colocar na sua plataforma de governo esses programas, né, esses programas sociais que assistem a população mais carente, pode ter contribuído fortemente para essa vitória dele, muito mais do que um voto ideológico, por exemplo? Sem dúvida, creio que sim. O voto não é um voto ideológico. Né? Não se está votando num partido comunista? Não. Aí Flávio Dino já disputou outras eleições. A oligarquia Sarney já tinha dado sinais de enfraquecimento em outras eleições, sobretudo em São Luís. A Rosane Sarney já teve muitas dificuldades em outros momentos. Então, mais cedo ou mais tarde ia chegar essa ocasião em que haveria a derrota da oligarquia Sarney, né? E como a gente chamou a atenção, é importante destacar que houve dissidência na oligarquia, né? O grupo Sarney já não é o mesmo que foi no passado. E praticamente Sarney, o José Sarney, né, o patriarca aí dessa oligarquia, praticamente ele não faz mais política no Maranhão, né? Então, a dificuldade advém de vários fatores para esse segmento representado pela oligarquia Sarney e muito mais do que um voto ideológico. Uma pergunta aqui de Tatiane de Casa Amarela. Aécio pode colocar Marina como vice? Não conheço a legislação, mas eu acho que é pouco provável. Mesmo que seja permitido, coisa que eu acho que não é, porque, enfim... Eu acho que teve um prazo que se cogitou depois da morte de Eduardo, tinha um prazo ainda de 10 dias, que se cogitou mudar o candidato naquela época, mas depois daquele prazo não pode mais. Não tenho certeza. Só em casos excepcionais, mas assim, não justificaria, né, e talvez não viesse... acrescentar, agregar a candidatura de Aécio. Não acredito. É importante observar que Marina manteve o mesmo patamar da votação de 2010, né? O que dá a entender que talvez o PSB não agregou a Marina, né? E Marina também não agregou ao PSB. Teve um desempenho compatível com o que ela teve há 4 anos atrás. Bolívar Amorim pergunta, mesmo sem o apoio de Marina, esse antipetismo será suficiente para levar o PSDB à vitória? Sem o apoio de Marina, eu não estou entendendo por quê, porque tudo indica que ela vai apoiar a candidatura de Aécio Neves. A grande dúvida aí para onde vão os eleitores de Marina, porque eles não significa que eles vão todos seguir o que Marina, ou que a Rede, ou que o PSB definir. Pode ser que os eleitores tenham outras opções. E aí pode fazer a diferença, né? Pró-Aécio ou não. Vamos falar sobre Pernambuco agora? Vamos. Uma vitória surpreendente da Frente Popular, porque em patamares não previstos por nenhuma das pesquisas eleitorais, nem para o governo do Estado e muito menos para o Senado. Fernando Bezerra Coelho teve uma votação de mais de 60%. No Recife, teve uma votação, acho que de quase 69%, que era um território, digamos assim, eleitoral do candidato do PT, João Paulo. Que leitura a gente faz do resultado das urnas aqui em Pernambuco?
Bom, se a gente tivesse no finalzinho do programa, você tem 1 minuto, Túlio, para dizer o que é que você diria. Eu digo, pesou a comoção criada pela morte de Eduardo Campos. Quer dizer, é fator decisivo. É evidente que há um certo consenso de que Paulo Câmara seria um candidato competitivo até o final da disputa, caso não tivesse ocorrido nada com o trágico envolvendo o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E, consequentemente, havia uma possibilidade de transformar em Fernando Bezerra Coelho também no candidato competitivo, talvez numa escala menor. Né? Por quê? Porque o eleitorado não conhecia Paulo Câmara, portanto, a rejeição a esse tipo de candidato é sempre menor, não é porque era Paulo Câmara, mas é uma característica pelo desconhecimento. Eduardo Campos jogaria um peso muito grande na candidatura de Paulo Câmara, porque seria a vitrine dele, embora ele tivesse que tratar da candidatura nacional, mas não dispensaria, né, um tratamento especial a Pernambuco, não iria deixar de dar esse tratamento especial. Então, havia a perspectiva dele se transformar num candidato competitivo. Agora, sem dúvida que o componente emocional foi agregado, né, esse voto de gratidão foi agregado, e isso fez com que Paulo subisse rapidamente, né, isso ocorreu nos primeiros dias após a morte de Eduardo Campos, e fosse se consolidando à frente. Os institutos não mediram o tamanho dessa vitória, a vitória foi maior, até comparável à vitória que Eduardo Campos teve, apesar de histórias tão distintas, né? Eduardo Campos ser um político, em 2006 já era um político bastante conhecido e com uma trajetória, etc. De toda forma, ele consegue alcançar uma vitória comparável àquela vitória de Eduardo Campos em 2006. Já para o Senado, talvez surpreenda mais em função de João Paulo ser era tido como candidato, né, benquisto no Recife, na região metropolitana, foi prefeito da cidade, conseguiu eleger o seu sucessor. No entanto, os erros cometidos por João Paulo, em particular, durante a gestão de João da Costa, fez com que ele pagasse um preço muito alto, e isso o PT não tem encarado de frente, né, para avaliar bem o significado desse rompimento inexplicado, né, não é tratado publicamente, e parece que o partido também não acha importante resolver essa questão internamente. Isso provocou uma luta fratricida no partido e que tem consequências. O PT perdeu, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de ser protagonista durante mais tempo. Uhum. Você falou em preço alto para João Paulo, quer dizer, um preço alto para João Paulo, mas um preço alto para o PT, que era um partido forte. Do ponto de vista partidário... e que sai esfacelado dessa eleição. Sai. Que a gente vê isso não só em decorrência da derrota de João Paulo, mas a bancada petista veio a zero, desapareceu, né? É uma consequência. A comoção da questão do governo, a comoção com a morte de Eduardo Campos, sem dúvida, foi o que determinou a vitória de Paulo Câmara. Mas vitória ou talvez o tamanho da vitória. É verdade, e era isso que eu ia acrescentar. Mas é preciso ressaltar que eles foram muito eficientes na campanha. Uhum. Porque Marina também teve um pico alto por causa da comoção, mas perdeu. Uhum. Né? Encolheu. O pessoal de Paulo Câmara tinha um coordenador de campanha, trocaram. Eles tinham uma equipe de imprensa, trocaram. Eles apostaram, apesar de muitas pessoas contestarem, eles apostaram nessa comoção, em botar a imagem de Eduardo fortemente. Havia quem dizia, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, e eles investiram nisso. Uhum. Eu acho que eles foram eficientes. O próprio Paulo Câmara, nos debates que ele foi, na lidar com a imprensa, ele também não saiu muito do script, ele não cometeu nenhum grande erro. É iniciante, está aprendendo aí como lidar com as coisas, mas ele seguiu tudo que se previa. Eu acho que a comoção alavancou, mas eles também foram muito eficientes na campanha. Né? Eu destacaria ainda 2 aspectos, se tem tempo. Corra, porque eu ainda tenho uma pergunta para fazer importantíssima. Uma é porque nunca Armando Monteiro se sentiu confortável como candidato de Dilma e do PT em Pernambuco. E parcela significativa do PT também não via com conforto a candidatura de Armando Monteiro. Quer dizer, pareceu muito artificial
a composição e a candidatura de Armando Monteiro. Por outro lado, Paulo Câmara tinha um tempo muito grande na televisão, comparado, sobretudo, de Armando Monteiro, que era o principal adversário. Rapidinho, a vitória de Paulo Câmara é hoje, essa vitória tão expressiva, é hoje o principal trunfo do PSB? Ele cresceu nacionalmente. Não, ele cresceu. O partido cresceu bastante. Foi o partido que mais cresceu, né? Porque eles recuperaram todos os 10 deputados que eles perderam na bancada e conseguiram fazer 4 vagas a mais de senador. Agora, a liderança dele depende dele. Mas é um trunfo imenso, porque Última pergunta, a gente tem pouco tempo. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, se não totalmente, mas na sua maioria, muito predisposto a apoiar a candidatura de Aécio Neves, PSDB, que é um partido neoliberal. Me expliquem. Bom, eu acho que só o pragmatismo que explica, né? A perspectiva de poder agora numa aliança com o PSDB. Não que PSB e PSDB nunca tivessem aliado. Em Minas Gerais, por exemplo, eram aliados fortíssimos. Foram agora em São Paulo. Mas no plano nacional pareciam projetos diferentes, né? E se eu pudesse sintetizar numa frase, eu acho que o PSB abre mão de um legado deixado por Miguel Arraes, né, que foi a reconstrução do Partido Socialista, que foi criado desde 1947, recriado depois da ditadura militar, numa perspectiva de um campo popular, de lutas mais à esquerda, e talvez reforce um legado que, do ponto de vista retrospectivo, parecia que Eduardo caminhou nessa direção de aproximação com um segmento, num plano nacional, de um projeto mais conservador, né? Não sei, né? Porque, enfim, houve a trágica morte do governador. Talvez ele vivo fizesse outro tipo de opção que o PSB está fazendo agora, em função até de uma perspectiva de disputar em 2018 numa composição que ele tentou e não conseguiu num campo mais à esquerda. Porque essa aliança, se confirma, esse apoio, é o rompimento de uma aliança, de certa forma, histórica entre PSB e PT. Isso. No plano nacional, sem dúvida. É um rompimento e um afastamento, eu diria, do PSB das suas origens, do campo político onde ele atuou, né? Nesse sentido é que eu digo que o PSB dá as costas ao legado que Arraes teria deixado, né? Eu lembro que em 2004, no seminário sobre os 40 anos do golpe de 64, isso está publicado num livro que eu organizei, há um depoimento de Miguel Arraes, onde ele acredita ao governo Fernando Henrique Cardoso medidas mais nefastas para o país do que os próprios militares teriam tomadas, no sentido de que os militares eram nacionalistas, pelo menos preservaram o patrimônio nacional, e que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, esse patrimônio nacional foi colocado, através das privatizações, nas mãos de outros segmentos. É um depoimento de Arraes, no calor da disputa que tinha havido recentemente, no calor da ocasião, né, da disputa que tinha havido pouco tempo atrás, 2 anos antes, entre o PT e o PSDB, onde Lula tinha ganho a eleição em 2002. Acabou o tempo. Infelizmente. Agradecer a vocês dois mais uma vez. Muito obrigada pela presença aqui hoje no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.